Nessa aula complementar, nós vamos falar com mais detalhes sobre a modelagem de estruturas como associações de molas. Nosso objetivo aqui é ilustrar que modelar estruturas como associações de molas é uma técnica versátil e serve para muito mais do que simplesmente modelar sistemas de barras. Mas eu vou começar essa ilustração revisando associações de barras. Nós tínhamos visto que uma barra engaçada livre pode ser modelada como uma mola. Se a gente traciona a extremidade livre de uma barra, existe um deslocamento resultante na extremidade livre que tem essa expressão. A relação entre a causa do deslocamento, que é a força externa F, e o efeito da aplicação da carga, que é o deslocamento U, é a rigidez da mola. Se a gente reorganizar essa expressão de acordo com a relação entre a causa F e o efeito U, a rigidez da mola é EA sobre L. A barra engaçada livre pode ser modelada como uma mola que tem rigidez EA sobre L, em que E é o módulo de elasticidade do material da barra, A é a área da seção transversal da barra e L é o comprimento da barra. A gente pode modelar um conjunto complexo de barras como uma mola equivalente. A rigidez da mola equivalente ao sistema de barras depende de como as barras estão organizadas. Se as barras estiverem organizadas em paralelo, como aqui, a rigidez da mola equivalente é igual à rigidez de cada uma das barras somada. Se as barras estiverem organizadas em série, a rigidez da mola equivalente é tal que o seu inverso é igual à soma do inverso da rigidez de cada mola. Mas na prática, a gente pode ter um arranjo de molas que seja uma combinação dessas duas configurações. Aqui eu fiz um exemplo em que eu modelei esse suspensório como uma associação de molas. Cada uma das tiras do suspensório pode ser modelada como uma barra. É uma estrutura sujeita somente a cargas axiais e não torção nem flexão. Então as tiras são barras. A rigidez de cada tira tem essa expressão. E o suspensório pode ser organizado como duas tiras em paralelo, conectadas em série a uma terceira tira. Primeiro o que eu fiz aqui foi achar a rigidez equivalente às tiras da frente, K1 e K2. Eu posso trocar essas duas tiras por uma mola equivalente de rigidez K-alfa. Como elas estão em paralelo, a rigidez K-alfa é a soma da rigidez de cada tira. E agora eu posso trocar essa associação entre K-alfa e a tira traseira por uma outra mola equivalente. Como K-alfa e K3 estão em série, a rigidez equivalente do suspensório tem essa expressão. Substituindo a expressão da rigidez equivalente das tiras da frente, tenho essa expressão para a rigidez equivalente do suspensório. Nesse modelo do suspensório, eu fiz várias simplificações. Eu considerei que essa conexão entre as tiras da frente e a tira de trás era rígida. Mas na verdade essa é uma peça flexível de couro. Então eu também poderia fazer um modelo mais sofisticado do suspensório que também levasse em conta a flexibilidade dessa conexão C. Então aqui coloquei a conexão C como uma mola. A outra coisa é que as tiras da frente são mais longas do que a tira de trás. Então a rigidez delas provavelmente vai ser diferente da rigidez da tira de trás. Então aqui eu considerei dois valores diferentes de rigidez para as tiras da frente e de trás. Além disso, as tiras estão conectadas à calça por meio de um gancho metálico que também tem uma certa flexibilidade. A rigidez do gancho de aço vai ser muito maior que a rigidez das tiras de couro, então fazia sentido desconsiderar essas molas do modelo. Mas aqui eu incluí só para mostrar como ficaria. Então coloquei aqui na ponta da tira traseira uma mola em série representando o gancho, e também na ponta de cada uma das tiras da frente também tem um gancho igual, conectado em série a cada tira. Essa é a expressão final da rigidez equivalente desse modelo mais sofisticado de suspensório. Experimente ver se você consegue achar essa expressão final. Essa expressão parece fisicamente consistente. Veja que a rigidez do gancho de aço é muito maior do que a rigidez das outras peças. Então esse termo é o inverso de um número muito grande, de forma que esse termo tende a zero. A rigidez do suspensório tende a ficar próxima da rigidez das partes de couro. Mas um outro aspecto importante nessa estrutura é o seguinte: o gancho não é exatamente uma barra. Quando a gente traciona o gancho, esse olhau sofre flexão. Esse gancho sofre flexão. As partes se deformam uma em relação às outras de forma muito complexa.
Mas nada disso importa para a nossa análise da rigidez longitudinal do suspensório. Independentemente de quando cada parte do gancho se desloca, ou flete, ou torce, o que importa para a análise do suspensório é só a rigidez longitudinal. É só a relação entre o quanto ele se desloca longitudinalmente devido a uma carga longitudinal. Todos os outros aspectos da deformação do gancho podem ser desprezados e ele pode ser modelado como uma mola longitudinal. Essa é a ideia que nós vamos explorar nessa aula. Estruturas complexas que podem ser modeladas como um arranjo ou como conjunto de molas longitudinais. A ideia toda é que a rigidez de uma estrutura pode ser descrita como uma relação entre uma causa e um efeito. Foi o que nós fizemos no caso da barra. A causa era a força F e o efeito era o deslocamento U da extremidade livre. A relação entre F e U era a rigidez da barra. O mesmo pode ser estendido para essa viga engaçada livre. Quando a gente aplica uma carga F, o ponto B sofre um efeito de se deslocar verticalmente para baixo. O deslocamento do ponto B da viga tem essa expressão que nós vimos antes. Dividindo a causa, que é a força vertical F, pelo efeito, que é a flecha do ponto B, sobra esse valor. Então essa é a rigidez do ponto B da viga engaçada livre. Eu poderia trocar essa viga por uma mola como essa, que quando submetida a uma carga F se desloca V. A rigidez dessa mola seria essa expressão. A gente chama isso de rigidez flexural, porque é a rigidez de flexão. Isso faz sentido físico. Quanto mais rígido o material, mais rígida a mola. Menos o ponto B se desloca. Quanto maior o momento de inércia da seção transversal, também mais rígida a mola, menos o ponto B se desloca. E quanto mais longa a viga, maior é a deflexão da extremidade livre, menos rígida é a mola. É importante notar que a deflexão de um ponto da viga engaçada livre devido a uma carga F varia de ponto a ponto. A deflexão na metade da viga é menor do que esse valor. Então a rigidez na metade da viga é maior que esse valor. Quanto mais próximo do engaste está a carga F, menor vai sendo a flecha V devido a F e maior vai sendo a rigidez da mola equivalente. No limite teórico em que a carga é aplicada no engaste, essa rigidez vai para infinito, porque não importa quanta carga você aplique, o efeito, que é a flecha no engaste, é zero. Mas é importante notar que cada ponto da estrutura tem uma rigidez diferente. A extremidade livre é o ponto da viga engaçada livre em que ela é mais flexível. E aqui só para ilustrar que o mesmo princípio pode ser aplicado na torção também. Aqui é um exemplo de um eixo engaçado livre. O ângulo de torção da extremidade livre tem essa expressão. Dividindo a causa, que é o momento mxb, pelo efeito, que é a torção do ponto B, sobra esse termo, que é então a rigidez do ponto B. Esse termo é chamado de rigidez torsional. Então a gente pode trocar o eixo por uma mola torsional e a rigidez equivalente dessa mola tem essa expressão. E de novo veja que cada ponto do eixo se torce em quantidades diferentes devido ao mesmo torque. Então cada ponto do eixo tem valores diferentes de rigidez torsional. A extremidade B é o ponto onde essa rigidez torsional é a menor. E ela vai aumentando ao longo do eixo e vai para infinito no engaste, porque a torção no engaste é zero, independentemente do torque aplicado. E dá para estender esse conceito quase indefinidamente. Eu posso ter uma estrutura complexa como essa treliça, composta por várias barras e vigas, cada um com sua rigidez, material e geometrias diferentes, mas eu consigo calcular, se eu consigo calcular a relação entre causa e efeito, como a relação entre essa causa no ponto 5 e o deslocamento do ponto 5, eu posso trocar a treliça inteira por uma mola equivalente. E a mesma coisa para uma estrutura qualquer, eu posso trocar um sistema complexo como esse por uma mola equivalente, como eu fiz com o gancho do suspensório. A única diferença aqui, a única dificuldade aqui é identificar a rigidez dessa mola equivalente. Às vezes pode ser bem difícil desmembrar o sistema de molas em termos de sistemas em séries ou em paralelo e fazer isso. E eu vou ilustrar isso com um sistema simples. Considere esse pórtico. Um pórtico é um sistema composto em que os membros estão sujeitos tanto à tração quanto à flexão. Um sistema como esse é um pórtico. Quando a gente aplica uma carga nesse ponto B, o ponto B vai se deslocar para baixo. E dá para imaginar que a quantidade com que ele vai se deslocar para baixo depende da rigidez dessa viga e da rigidez dessa coluna.
Aqui eu vou tentar modelar esse pórtico como um sistema de molas. A parte transversal de cima é um problema como esse. É uma viga bem engastada sujeita a uma carga no meio. A gente pode modelar essa viga como uma mola flexural que tem rigidez Kv. E essa coluna pode ser modelada como uma mola longitudinal de rigidez Kc. A gente pode calcular o valor da rigidez Kv e Kc, mas o maior problema aqui é decidir se o pórtico seria uma associação em paralelo dessas duas molas ou se seria uma associação em série dessas duas molas. Se a modelagem correta para o pórtico for uma associação em paralelo da rigidez da viga e da coluna, então a rigidez do pórtico é a soma da rigidez da viga e da coluna. Se a modelagem correta para o pórtico for uma associação em série da rigidez da viga e da coluna, então a rigidez do pórtico é tal que o inverso dela é a soma do inverso da rigidez da viga e da coluna. Você pode pausar o vídeo e pensar em qual associação de molas você acha que faria mais sentido para esse pórtico. Há várias formas de pensar nesse problema. É comum concluir que a associação correta das molas que representam o pórtico é em paralelo, porque o deslocamento de ambas as molas no sistema é o mesmo. Se você pensar que o pórtico é essa associação em paralelo, dá para ver que o deslocamento do ponto B do pórtico é o mesmo deslocamento do ponto B da viga, que é o mesmo deslocamento do ponto B da coluna, e isso tudo concorda fisicamente com o que acontece nessa estrutura. O deslocamento do ponto B é o mesmo para todas as partes envolvidas na estrutura. Mas uma associação mais complexa de molas pode ser mais difícil fazer essa análise. Uma análise alternativa que eu quero propor é uma análise dos casos limite. Primeiro, vamos imaginar que a associação correta é em paralelo. Dessa forma, a rigidez do pórtico é a soma da rigidez da viga e da coluna. Agora imagine o primeiro caso limite em que a coluna é infinitamente menos rígida do que a viga. Imagina que a viga fosse feita de aço e a coluna fosse de espuma. Nessa situação, a rigidez do pórtico seria essencialmente igual à rigidez da viga. A rigidez da coluna seria irrelevante. É como se só existisse a viga aqui. Isso concorda com o que essa equação quer dizer. Se a rigidez da coluna ficar desprezível, a rigidez do pórtico fica igual à rigidez da viga sozinha. Agora imagina o outro caso limite em que a rigidez da coluna é infinitamente maior do que a rigidez da viga. Nesse caso, a rigidez do pórtico seria infinita também. Não importa a carga P aplicada ou se a viga é flexível ou não, se a rigidez da coluna for para infinito, a rigidez do pórtico vai para infinito também. Isso também é confirmado matematicamente aqui. Se a rigidez da coluna for para infinito, a rigidez do pórtico vai para infinito, independentemente da rigidez da viga. Tudo isso indica que a associação correta para representar o pórtico é mesmo em paralelo. Mas vamos verificar como exercício o que acontece com os casos limites se o pórtico fosse uma associação em série. Primeiro vamos considerar o primeiro caso limite em que a coluna é infinitamente não rígida, como se a coluna não existisse. Nesse caso, a rigidez do pórtico se aproxima da rigidez da viga sozinha. Matematicamente, esse é o caso em que Kc vai para zero. Nesse caso, esse termo vai para infinito e 1 sobre infinito tende a zero. Se a rigidez da coluna tende a zero, a rigidez do pórtico tende a zero matematicamente. E não é isso que acontece fisicamente. O outro caso limite é aquele em que a coluna é infinitamente rígida. Nesse caso, a rigidez do pórtico também tende a infinito. Matematicamente, esse é o caso em que Kc tende a infinito. Nesse caso, esse termo tende a zero, e aqui fica o inverso da rigidez da viga. A rigidez do pórtico tende à rigidez da viga e não a infinito. Então, analisando esses dois casos limite, dá para concluir também que a representação correta do pórtico não é como duas molas em série, e sim em paralelo. Esse pórtico foi tema de uma questão do exame no primeiro semestre de 2019 e também de uma substitutiva da terceira prova no semestre seguinte. A questão propunha esse pórtico em que a viga e a coluna tinham seções transversais quadradas de lado A e comprimento 8A, e pedia para determinar o deslocamento desse ponto onde a carga é aplicada, usando a ideia de associação de molas. A pergunta dava também a expressão dos esforços internos e grandezas cinemáticas
numa viga bem engastada e numa barra engastada livre. Aqui a ideia é que a gente pode achar o valor da rigidez flexural da viga e da coluna separadamente. A rigidez flexural do ponto B da viga é a relação entre a causa e efeito. A causa é uma força concentrada no ponto B e o efeito é o deslocamento vertical resultante dessa força concentrada. Aqui a gente tem a expressão do deslocamento vertical ao longo da viga inteira. Eu posso achar o deslocamento do ponto B. A relação entre F e V do ponto B é a rigidez daquele ponto da viga. E a mesma coisa para a barra. O deslocamento ao longo da barra inteira é dado aqui. A rigidez da extremidade livre da barra é a causa, F, dividida pelo efeito, que é o deslocamento da extremidade livre. E a gente acabou de ver que o pórtico é uma associação em paralelo dessas duas molas. Aqui está matematicamente tudo o que eu acabei de falar. A rigidez flexural da viga é a carga F dividida pelo deslocamento do ponto B. E o deslocamento do ponto B pode ser obtido avaliando aquela expressão da flecha no ponto B, x igual a L sobre 2. Dá esse valor. A rigidez da coluna é a carga F dividida pelo deslocamento da extremidade livre da coluna, que é isso. Aplicando esses deslocamentos na expressão anterior, eu tenho aqui a rigidez da viga e da coluna. Como o pórtico é uma associação em paralelo dessas duas molas, a rigidez do pórtico é a soma da rigidez de cada parte, que dá isso. Então a gente está trocando o pórtico por uma mola equivalente, e a equação da mola é essa. Isolando o deslocamento do pórtico, a gente tem essa expressão. Aqui eu só substituí os valores da área, momento de inércia e comprimento da viga e da coluna, e o deslocamento do ponto B do pórtico dá 32/5 de P sobre E vezes A.